O mercado vem dando mostras que vai acalmar um pouco. Será que o preço das bicicletas de mountain bike, de bike de estrada, vai realmente baixar? A gente vai ter uma mudança no mercado? Quer se inteirar desse assunto? Quer saber tudo a respeito dele? Fica até o final do vídeo e descubra com a gente. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Que o valor das bicicletas cresceu absurdamente não é novidade, né? Para quem é entusiasta do meio, para quem gosta de acompanhar um pouquinho o mercado, sabe que a gente teve uma alta muito expressiva nos últimos anos, na verdade, né? E o preço ele subiu de maneira muito agressiva. Tanto o valor das bicicletas de entrada quanto o valor das bicicletas mais intermediárias cresceu demais. E a gente também teve um aumento de número de ciclistas novos, né? Começando a pedalar desde o início da pandemia. Então a gente acaba vivendo dentro de uma bolha, né, que a gente consegue notar esse processo através de alguns sinais. No vídeo de hoje a gente vai dar uma analisadinha neles, tentar entender o que está acontecendo e tentar para onde o mercado vai andar de acordo com o que a gente consegue perceber. Então já fica até o final e veja se você concorda com a nossa opinião, já aproveita ou não, né? E já aproveita e deixa o like e se inscreve no nosso canal, que esse é um conteúdo que vai ficar bem interessante para vocês. Bom, para a gente entender um pouquinho do assunto, o mercado de consumo, o mercado financeiro como um todo, ele vive em fases, né? A gente tem ciclos que tendem a fazer uma curva que ela pode ser observada de acordo com alguns sinais, né? De algumas formas que a gente tem de poder ler essas curvas. É comum dizer que a primeira fase do mercado é a fase do otimismo, né? Onde as empresas começam a vender um pouco mais, começa a existir um esforço maior da equipe de vendas, da equipe de marketing. Então a gente passa a ter um resultado em cima desse otimismo, né? Consequentemente, a gente começa a ver o aumento no número de vendas. E aí vem a fase do entusiasmo, onde as empresas começam a lucrar ainda mais, né? Começa a ter um aumento expressivo mesmo do número de vendas, como eu citei, e aí a gente chega no momento da empolgação. O momento da empolgação é aquele momento onde está todo mundo fazendo algo, está todo mundo pedalando. Eu lembro até inclusive de um meme, né, que o pessoal usava no Instagram dizendo: bom, todo mundo aqui no meu Instagram já virou ciclista agora com a pandemia. Bom, e aí chega o momento da euforia, né, o momento onde a gente começa a ver certos absurdos, certas coisas que não fazem tanto sentido e o mercado passa a não absorver mais o que está acontecendo. Para quem se interessou nesse assunto, existe um conceito bem interessante que é a mania das tulipas. Se você quiser dar uma pesquisadinha aí a respeito, ler um pouquinho mais, você vai achar um assunto bem interessante e vai achar mais material a respeito dele com bastante facilidade. Bom, trazendo então isso para a nossa realidade, que é o que realmente importa, né? Vamos analisar o que aconteceu com o mercado da bicicleta. Bom, e no mercado da bicicleta não poderia ser diferente, né? Nesse exato momento a gente está vivendo dentro de um ciclo. É bem difícil de dizer o que a gente está vivendo nesse momento, né? Normalmente quem faz essa análise olha para trás e não durante, né? Durante é um pouco mais difícil de acertar o ponto. Mas como eu disse, né? Eu já trabalho com bicicleta há algum tempo, né? Já tenho um pouquinho de experiência nesse meio. E alguns fatores que a gente pode observar, tanto em loco, né, tanto por estar no meio, quanto por poder ler e, enfim, buscar informações a respeito desse assunto. Um ponto bem importante para ser citado, tá? O mercado da bicicleta, como um todo, ele sofre de uma carência de instituições, porque por mais que ele tenha crescido, a gente não tem grandes instituições que se envolvam com a bicicleta. A gente tem a Aliança Bike, a gente tem a Abraciclo, porém os dados de venda e de crescimento do setor, eles são muito imprecisos, né? A gente não tem informações concretas a respeito do que realmente está sendo vendido. É feita uma base entre produção e uma estimativa entre vendas, porém não é um valor exato, tá? Então a gente tem uma variação aí que pode correr um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. O que a gente sabe, né, é que no primeiro semestre de 2021 houve um aumento sim nas vendas, que foi de quase 30%. Que foi um aumento bem expressivo. Outro fator que também a gente vai apontar é a escassez do mercado. Para quem tentou procurar bike lá no início de 2021, sabia que certos modelos, nem com reza braba, nem com o trabalho do pai Cezinha você encontrava. Além disso, bikes começaram a vir com marcas paralelas, substituindo as marcas que vinham comumente, né? A gente viu a substituição de Shimano por outras linhas para poder atender o mercado. E, além, mais uma informação, é o fato de empresas novas terem entrado no mercado tentando abocanhar uma fatia, né, desse mercado consumidor que não estava sendo atendido naquele momento. E o que a gente está vivendo agora? Agora, a gente já vive numa fase meio que pós-pandemia. Afinal de contas, a gente aprendeu a conviver com a pandemia, o Covid-19 já é uma realidade para todo mundo, protocolos de segurança que a gente viu lá no início não foram aplicados novamente, a gente não viu mais uma quarentena como a gente pôde ver lá no início de 2020, onde realmente parou tudo. Então isso já não está mais acontecendo. Isso são efeitos que a humanidade tende a se acostumar, a se habituar, né, ao que está acontecendo nesse momento, né?
Então a gente convive hoje com o Covid, é uma situação normal. Normal por assim dizer, né? Na verdade nunca vai voltar ao normal como já esteve antes de acontecer algo nesse nível, a nível mundial, né? Como foi a pandemia, como a gente está passando por ela agora, certo? Uma outra demonstração que a gente pode ver, as empresas começaram a reabastecer o mercado. Bikes que não existiam em prateleiras agora estão voltando a ser vistas, né? Bicicletas estão então chegando novamente no público consumidor que está tendo a opção da escolha de novo. Empresas com menor capacidade produtiva, como a Sense, por exemplo, começaram a atender de novo o mercado. Então, modelos que a gente não via de forma alguma agora voltaram a aparecer, né, com um pouco mais de facilidade. Então, isso é um efeito que a gente pode notar da atual normalização do mercado. Um outro fator bem importante que a gente pode colocar nessa balança é uma leitura que a gente faz da área de vendas com a área do marketing. Existe então agora uma mudança na oferta. As empresas que voltaram a enviar as bikes para as lojas, além de algumas atitudes que visam vender mais, né? Como por exemplo empresas que estão oferecendo agora modelos de entrada com seguro contra roubo, coisa que não existia no passado. Uma coisa bem importante a gente entender aqui, não existe almoço grátis. Se uma empresa está oferecendo algo numa bicicleta que, por exemplo, não tinha antes, é porque ela tem algum objetivo em mente. Obviamente que ela não vai fazer algo que vai ter um custo, pois esse seguro grátis que está sendo ofertado ali, alguém vai pagar por ele. Ela não vai oferecer isso de graça totalmente. Com toda certeza, é uma tentativa de fazer com que volte a vender mais. Então esses são sinais de que o mercado está arrefecendo, está voltando um pouco à normalidade. Pois basta você pesquisar um pouco e encontrar hoje modelos que você não encontrava um tempo atrás em várias lojas, né? Esses modelos agora com quantidade e tamanhos diferentes, além de a gente ter essas atitudes por parte das empresas que estão tentando vender novamente. Uma pergunta que eu vou deixar aqui para vocês. Se a loja não consegue vender para o público final, a loja obviamente vai parar de comprar do fornecedor. Se o fornecedor não consegue vender para a loja, o que vocês acham que vai acontecer? Aí é o momento que a gente pode ver sim um declínio no preço. Essa baixa no preço que a gente acredita que vai acontecer, já aconteceu nas bicicletas de passeio. As bicicletas de passeio, por ter componentes mais simples que não são tão específicos assim, tiveram uma alta no valor e agora voltaram a baixar. Isso a gente pode notar com várias bikes que são um padrão de montagem, padrão um pouco mais simples, que estão tendo uma diminuição no valor final do produto. Isso, obviamente, né, falando de bikes de passeio. Mas e as bikes de estrada e as bikes de mountain bike? O que vai acontecer com ela? Bom, eu não sou especialista na área, né? Eu sou um pouco curioso em relação a essas situações de economia, assim, acho bem curioso o assunto, mas eu não me aprofundo tanto nele e também não acredito nesses gurus que dizem que certa coisa vai acontecer, né? O que eu estou passando aqui para vocês é uma experiência baseado em vivências e baseado em informações que a gente tem aqui, estando dentro de uma loja, conhecendo o convívio com o pessoal que vende as bicicletas, tendo trabalho aqui com o YouTube, tendo trabalho com ciclistas que a gente está sempre se envolvendo e pedalando junto. Então, baseado nisso e nessas informações, eu acredito que o momento da euforia, sim, começou a passar. Afinal de contas, né, a gente está vendo todos esses sinais que eu citei para vocês. Porém, eu acredito que a gente vai ver, sim, uma normalização, uma situação onde os preços começam a ficar um pouco mais saudáveis. E não aquela situação onde tu tinha que estar numa lista de espera para comprar uma bicicleta com 3 meses de antecedência, né? Coisa que nunca tínhamos vivido no mercado anteriormente. Isso é uma previsão, tá? Pode ser que eu esteja correto, pode ser que realmente os preços baixem e pode ser que eu esteja errado, pode ser que esse momento ainda perdure por mais um pouco. Mas, né, como eu citei, ela é baseada em dados. E um outro fator que pode ser bem interessante é o fato de que muita gente começou a pedalar faz com que a venda de serviços aumente. Então, o serviço de revisão de bicicleta, o serviço de mecânica, o serviço de troca de peças que vão apresentar desgaste ao natural, também a venda de acessórios, pois afinal de contas a gente teve vários ciclistas entrando no mercado e esses ciclistas vão precisar de comprar capacete, roupas, sapatilhas, pedal de clipe e também, consequentemente, eles vão querer evoluir o equipamento. É muito comum você comprar uma bicicleta de entrada e depois querer partir para uma bicicleta um pouco melhor, fazendo com que o mercado dos seminovos também cresça e a gente tenha um aumento nas vendas de bicicletas intermediárias. E aí, o que vocês acharam do nosso ponto de vista? Como é que está o estoque de bikes na cidade de vocês? Vocês já andaram fazendo alguma pesquisa? Puderam ver essas informações que a gente está citando aqui? Essa normalização, essa quantidade maior de estoque em lojas? Uma outra pergunta, aquela bike de montagem de 12 velocidades que lá no início da pandemia custava R$6.000, já está custando um pouco menos? A gente não está vendo hoje bikes com 12 velocidades, por exemplo,
custando abaixo dos 3 mil reais já. Bom, isso aqui é meio que uma conversa de boteco, né? É um papo que eu gosto de ter. Eu sou, como eu disse, né? Eu sou entusiasta do assunto, gosto de trocar essa ideia com várias pessoas. Coletei bastante informação para chegar aqui com elas prontas para você, certo? É uma opinião, né? Não é uma visão definitiva. A gente gosta sempre de poder interar esse assunto com vocês. Então eu já vou fazer um convite, deixem aqui nos comentários se vocês acham que a gente está correto ou não, se isso é uma tendência do mercado, se a gente vai realmente ver essa baixa dos valores. E quem sabe você aí que está assistindo esse vídeo no futuro, né? Olhe para trás e diga que eu estava completamente certo. A única coisa que a gente pode fazer agora é deixar o tempo passar para a gente realmente saber se estava certo ou não. O vídeo de hoje era isso, a gente gostaria de trazer mais informações para vocês no futuro, então fiquem ligados no nosso canal que a gente está à disposição para ajudar vocês. Valeu, galera, e até uma próxima!